Nesse vídeo de hoje eu vou retomar o tema do marxismo cultural. Eu já gravei muitos vídeos sobre esse tema, ou temas relacionados, mas recentemente tem surgido aí uma polêmica, né? Inclusive envolvendo o ministro da Educação, o Ricardo Vélez, que estariam procurando fantasmas nas escolas e nas universidades, porque na verdade essa coisa de marxismo cultural seria algo ilusório, né? Então vamos aqui fazer uma análise, mesmo que sucinta, né, dessa história da construção disso que passou a ser chamado de marxismo cultural. Mas antes eu quero agradecer outra vez pela compra dos livros, particularmente o meu livro, né, Novos Fundamentos Epistemológicos do Direito Penal e da Criminologia, e também pedir a você que verifique aí na descrição dos vídeos o e-mail do seminário. Você faz o pedido dos livros através do e-mail do seminário, descreve o livro que você quer, a quantidade, e coloca a foto da transação bancária. As contas bancárias estão também aí na descrição do vídeo, certo? E envia para o e-mail do seminário, né? Alertando também para a necessidade de visitar o site seminariocrítica-e-crise.com, e lá você vai ter a livraria virtual, onde você tem muitos títulos que você pode escolher, buscando aprender e contribuir com o canal, né? Mais um alerta que é a respeito das inscrições, né? Como todos sabem, o YouTube, o Instagram, eles estão desinscrevendo pessoas. Então eu peço sempre a você que preste atenção na inscrição. Eu sempre publico os meus vídeos pelo WhatsApp, pelo Message, pelo Facebook, né? E se você não está recebendo diretamente com o alerta do sininho, é sinal de que algum problema teve na sua inscrição. Aí você volta lá e se inscreve. Procure me acompanhar também no Instagram, Seminário_Crítica e Crise, que é outra plataforma também que está dando muito problema. Muita gente se inscreve, daqui a pouco aparece um monte de desinscrição, e isso não é normal, né? Esses fluxos muito fortes, isso não é normal. Então eu peço a você também que me siga no meu Instagram, e tanto no Instagram quanto no canal, preste atenção para a inscrição. Isso é uma grande ajuda que você também pode dar ao canal, tá certo? Então vamos lá. Muito bem. Eu vou aqui acompanhando o material que eu tenho, e eu espero que isso lhe sirva não só de entendimento, mas também como fonte de pesquisa para você se expandir e correr atrás das fontes que eu vou passando. Muito bem. É preciso lembrar que a modernidade, ela é uma relação muito forte. Ela se compõe, se forma numa relação muito forte com o chamado período medieval, e mais particularmente com a teologia cristã, né? Isso é importante entender, porque, como eu tenho salientado muitas vezes, aqui no Brasil é praticamente inexistente a relação entre a filosofia moderna e a teologia medieval, a teologia cristã, que é o que eu chamo de a questão teológica, que é exatamente quando os modernos rompem pouco a pouco com a ideia de Deus, da influência do cristianismo, e vão buscar respostas através de uma filosofia racional, de uma racionalidade autônoma. Muito bem.
Mas esse diálogo entre a teologia e a filosofia permanece, e cada vez mais essa filosofia ela vai ganhando um caráter um tanto ideológico, um tanto revolucionário, a busca de inversão a respeito do mundo que vinha até então influenciado pelo cristianismo e pela Bíblia. Não é por acaso que, se vocês forem dar uma lida lá em Bakunin, Deus e o Estado, eu sempre recomendo a leitura de alguns livros pontuais. Se você não encontrar nas livrarias, você pode baixar na internet. Alguns livros pontuais, como esse Deus e o Estado, de Mikhail Bakunin. Onde ele diz lá pelas tantas, ainda no início do livro, ele diz: mas eis que chega Lúcifer, o eterno revoltado, o primeiro livre pensador, o emancipador de mundos. Ele faz o homem se envergonhar de sua ignorância e de sua obediência bestiais. Ele o emancipa, imprime em sua fronte a marca da liberdade e da humanidade, levando-o a desobedecer e a provar do fruto da ciência. Ou seja, aqui você vê claramente que o movimento revolucionário, algo que ficou cada vez mais claro dentro da filosofia moderna, ele tem um fundo teológico, ou seja, é uma constante briga de bastidores entre a fé cristã, a Bíblia e a fé cristã, e do outro lado, o luciferianismo e o anticristianismo. Algo que vai se radicalizar muito agora na pós-modernidade, aonde se tenta implantar mesmo um mundo valorativamente falando anticristão. A ausência dessa chave, a ausência desse detalhe é muito importante, porque a ausência dele faz com que as pessoas percam o entendimento de um sem número de informações. Às vezes as pessoas leem os livros, mas não conseguem entender ou entender em profundidade, porque desconhecem esse diálogo que os autores estavam tendo com a questão entre a filosofia medieval, a teologia medieval e a filosofia moderna. Muito bem. O trabalho de Engels e Marx, na verdade, eles buscam, por encomenda da Liga dos Justos, uma extensão da maçonaria. Eles buscam, na verdade, articular, e isso fica muito claro no próprio manifesto do Partido Comunista, articular as principais ideias revolucionárias que já vinham até então. Basta você olhar o projeto do Adam Weishaupt, século XVIII, Revolução Francesa, e você vai verificar que os 10 mandamentos que estão no Manifesto Comunista são todos cópias, não por acaso, das orientações básicas feitas pelo Adam Weishaupt e o seu grupo que inspira e lidera toda a Revolução Francesa. Inclusive, dentre outras questões, o ataque à família e à propriedade privada. Muito bem. Só que, já no início do século XX, quando se tenta pela primeira vez se implantar um regime comunista, que teve a primeira experiência na Revolução Russa, tão homenageada pelos partidos de esquerda no mundo todo, inclusive no Brasil, não deu certo. Em todos os países, tanto na Rússia como posteriormente, todos os países em que foi se tentar implantar o tal do comunismo, as tais classes trabalhadoras, tanto do campo quanto da cidade, rejeitavam esse projeto. Para implantar esse sistema político, terminou sendo necessário as atrocidades mais do que conhecidas, apesar de pouco lidas no Brasil. Fome, genocídio, assassinato
em massa, no sentido mesmo, sem julgamento, enfim, né? Proporcionar corrupção das instituições políticas, sendo ou não elas republicanas, fomentar a expansão da marginalidade como forma de desagregar o tecido social, levar a população ao pânico, ao medo e facilitar o domínio da população, né? Então, perseguições de toda sorte. E aí o pessoal começa a pensar, né, em outras possibilidades de domínio. É aí que aparece o tal revisionismo, né, que tem no George Lukács, muitas vezes aqui chamado no Brasil de Jorge Lucas, né, e o Antônio Gramsci. Tem aí os dois principais, não são os únicos, mas são os dois mais destacados revisionistas desse marxismo. Um termina gerando a Escola de Budapeste e o outro termina contribuindo bastante para a Escola de Frankfurt. Grosso modo, termina que os dois contribuem bastante para a Escola de Frankfurt. O Jorge Lucas, ou Jorge Lukács, também vai ter uma forte influência na Escola de Frankfurt. E essa Escola de Frankfurt chamada assim, é a primeira grande experiência objetiva, sistematizada, de tentar reinterpretar as teorias revolucionárias marxistas e aplicá-la de uma outra forma. Então, se não é mais possível implantar a revolução a partir do modelo dialético hegeliano marxista, tese, antítese, ocupados aí então, segundo Marx e Engels, pela burguesia e pelo proletariado respectivamente. Se não é mais possível assim, então vamos criar novas teses, novas antíteses. O mundo precisa ser dialetizado, senão a revolução ela não acontece. Então aparece, grosso modo, o opressor e o oprimido. O opressor e os oprimidos. Começa-se assim a trabalhar também o universo da ideologia. Enquanto Marx e Engels pregavam que a revolução viria da infraestrutura, da dimensão da sociedade na qual se desenvolviam as relações de produção e nelas o conflito burguesia-proletariado, agora o alvo passa a ser a dimensão ideológica, que Marx e Engels designam como composta pelo Estado, direito e religião cristã. Muitas vezes esse termo religião ele é usado meio que vagamente, mas essa religião tem nome, a religião cristã. O Marx chega a dizer em determinados momentos do manifesto que o pessoal lá iluminista conseguiu se afastar muito do cristianismo, mas que essa influência moral do cristianismo, particularmente no direito e no Estado, ainda eram muito fortes e que caberia a eles, ele e Engels, terminar esse trabalho de cortar completamente os laços com os valores e a moral cristã. Inclusive que começa a aparecer uma discussão muito marota, de um Estado laico. Que, na verdade, o Estado laico, lê-se, é um Estado anticristão. Muito bem. E aí nós temos uma ideia muito importante, que é o cerne da questão hoje do marxismo cultural, que é exatamente a ideia de revolução sexual. Quem aparece com essa ideia de revolução sexual, dentre outros, mas do que mais se destaca, é exatamente um dos iluministas revolucionários, pouco entendido aqui no Brasil, que é o Marquês de Sade. E particularmente no seu livro Filosofia da Alcova, que se passa numa orgia, algo que era muito comum nos salões de intelectuais iluministas da época, na França principalmente,
Naquela coisa da orgia, e eles estão ali falando um monte de coisa, e de repente aparece a ideia, né? Olha, se você quer destruir a civilização, né, você tem que realizar, implementar uma revolução sexual, ou seja, uma inversão sexual, né? Muito bem. É dali que nós podemos ter seguramente, né, esse ponto de partida para que nós possamos entender até os dias de hoje. Porque toda a questão revolucionária, de forma mais clara ou mais obscura, vai estar passando ali no centro, durante todo o século XX, pelo menos até os dias de hoje, a questão da revolução sexual. E não por acaso, esse também vai ser um tema extremamente importante dentro da Escola de Frankfurt, que vai levar inclusive ao questionamento, né, por autores diversos que vão escolher alguns temas importantes: a escola, a família, o direito, o psiquismo, né, e sempre colocando essas dimensões como dimensões repressoras, de alguma forma, né, da questão sexual. O homem seria infeliz porque não poderia se realizar plenamente, sexualmente falando, um rompimento completo com a ideia de transcendentalidade cristã, em que o indivíduo parte para uma busca de salvação no retorno a Deus. Agora, a plena felicidade não estaria mais nessa ideia de salvação junto ao Deus Criador, estaria sim, né, na realização do orgasmo, na mais intensa e ampla realização. Muito bem. E aí, logo em seguida, você vê uma reinterpretação da obra de Freud. Isso é muito bem sinalizado, inclusive, pelo Herbert Marcuse, em Eros e Civilização. Mas você vai observar isso também, né, no manual revolucionário muito utilizado hoje, que as pessoas, por não gostarem mais de ler, elas não conseguem perceber que o que está acontecendo aí é pura aplicação de manuais revolucionários, que é exatamente o livro A Revolução Sexual de William Reich. Se você for ler esse livrinho, A Revolução Sexual de William Reich, você vai ver que tudo que ele está falando ali está se fazendo hoje. A questão da revolução sexual, a questão de levar as nossas intimidades para o público, né? Vamos forçar levar o íntimo para o público. Por quê? Porque uma vez que você perde essa noção de intimidade, quando o Estado chega para tomar conta de você, você não estranha tanto assim, ou não estranha nada, né? Porque você voluntariamente, né, fez dissolver em você mesmo essa importante concepção de íntimo, de privacidade. Basta ver como as pessoas se expõem nestas perigosas formas de engenharia social que se chamam as redes sociais. Não é verdade? Muito bem. Uma outra experiência também muito importante, marcante nos Estados Unidos, né, particularmente nos anos 80, é com William Kinsey. Né? William Kinsey, os famosos relatórios Kinsey, um pedófilo assumido, que misteriosamente, claro que nós sabemos como, consegue implantar alguns programas de educação sexual em algumas escolas americanas. A princípio, lá naquele tempo, a desculpa de que a escola deveria assumir essa dimensão da educação sexual não era a homofobia. Naquele tempo era a gravidez na adolescência, a gravidez precoce. Moral da história: depois de alguns anos de aplicação dessa política de a escola ter que educar sexualmente as crianças e adolescentes, não mais a família, os índices de gravidez precoce, né, aumentaram exponencialmente. Né? Ou seja, o resultado mais do que esperado. Né? Muito bem. E aí, em seguida, nós vamos ter algumas autoras importantes, como a Kate Millett, a Simone Beauvoir. Simone Beauvoir, inclusive, eu aponto ela
né, como uma das principais, ou a principal criadora da chamada ideologia de gênero, né? Já vi gente aí no YouTube aí falando de Judith Butler. Judith Butler agora, muito recente, né? A Judith Butler, ela está fazendo um papel importante nesse cenário revolucionário, porque ela está exatamente readaptando a ideologia de gênero com novas teorias que ela lá elaborou, né? Mas, na verdade, quem inicia essa discussão, né, de que formaliza essa discussão de que nós não temos um sexo natural, foi exatamente a Simone de Beauvoir, no seu famoso livro O Segundo Sexo. A Simone de Beauvoir, enquanto amante de Sartre, outro conhecido pedófilo, e fez propagandas, inclusive, pela descriminalização da pedofilia na França, juntamente com Simone de Beauvoir. A Simone de Beauvoir, ela pega uma ideia de Sartre, completamente anticristã, propositalmente anticristã. O existencialismo, enquanto expressão do niilismo, é uma perspectiva filosófica completamente anticristã. Então, o que é que o Sartre vai falar de importante para a gente? A existência precede a essência. Quando o Sartre fala que a existência precede a essência, ele está invertendo a norma cristã. Porque para o cristianismo, a essência precede a existência. A essência porque nós somos um filho de Deus. Nós somos, em parte, a herança desse Deus criador e divino. E que nós devemos nos aperfeiçoar para o retorno a Deus, durante a existência. Muito bem. Se a existência precede a essência, significa dizer que a gente nasce um vazio. E que nós vamos nos tornar alguma coisa no decorrer da nossa existência. Simone de Beauvoir pega essa ideia e traz para o segundo sexo. Daí porque a ideia de que nós não temos um sexo natural. Nós não nascemos com uma essência sexual. Esta essência sexual, ela iria aparecer, ou irá aparecer, segundo os defensores dessa ideia, no decorrer da existência. Por isso, o sexo visto como uma questão meramente cultural, e não como uma essência orgânica biológica. A Kate Millett também, que vai escreveu o famoso Política Sexual, passou a ser considerado o manifesto do Partido Comunista, do movimento feminista. A Kate Millett, dentre outras coisas, ela fala, se vocês tivessem nos dado o empoderamento, e empoderamento nesse momento aí não tinha esse conceito largo que tem hoje. Se vocês tivessem nos dado o empoderamento significava aí fundamentalmente o direito ao aborto. Se vocês homens tivessem nos dado o empoderamento, hoje vocês não estariam se preocupando com o controle populacional. E uma outra muito boa que ela fala também, não fomos nós que tiramos a mulher de casa, mas somos nós que temos que mantê-la fora de casa. Ora, isso é uma reflexão direta com a questão da queda. Daí porque entender a importância da mulher dentro da família e no lar. Porque a mulher é tão importante dentro da família que Satanás sabia que se derrubasse este pilar, derrubaria toda a estrutura. E é exatamente isso que, em outras palavras, a Kate Millett reproduz. Não fomos nós que tiramos a mulher de casa, mas somos nós que temos que deixar este pilar fundamental da família fora de casa. Certo? E aí nós chegamos num momento muito importante, que é exatamente o do senhor Michel Foucault, que, dentre outros livros revolucionários, escreve a história da sexualidade.
que, dentre outras apologias, vai fazer também a apologia à pedofilia, com a seguinte tese, em rápida síntese: se em Grécia e Roma as crianças praticavam sexo, por que hoje elas não podem praticar? Isto é uma questão de discurso, então vamos mudar esse discurso. E é um livro extremamente badalado, aqui no Brasil é um autor extremamente badalado, e mesmo que mal lido, mas as pessoas, ou até não lido, mas as pessoas adoram citar, pelo menos falar o nome. E aí você tem uma agenda, que é a chamada agenda de gênero, baseada na chamada ideologia de gênero, que faz todo esse percurso para ser formulada e reformulada, e que tem como marcos importantes, como eu disse, o Marquês de Sade, e no século XX, as teorias de Simone de Beauvoir. E qual é a essência dessa agenda de gênero? A mudança da palavra sexo por gênero, não há diferenças entre homens e mulheres, o sexo biológico é modificável, a família natural é um estereótipo, dessexualizar a paternidade, ou seja, para ser pai não tem que ser necessariamente homem, dessexualizar a paternidade, conquistar as escolas e a mídia, mudança no significado das palavras. E em seguida, abolir a família, liberação sexual, aborto livre, prostituição voluntária, controle populacional. Tudo isso tendo como espaços privilegiados de promoção desta agenda de gênero, que composta por esta ideologia de gênero, exatamente ONGs, fundações, universidades, imprensa, etc, etc. Então, eu espero que este vídeo lhe seja esclarecedor, porque, na verdade, é um problema dos comunistas, ou dos neocomunistas, como você queira. Eles fazem e não assumem o que fazem. Ora, se o que eles fazem é tão certo assim, por que eles mentem na hora de assumir o que fazem? Esta é uma questão. Então, é claro que marxismo cultural, ideologia e agenda de gênero não são ficções, são realidades. Mudar as crianças, mudar a mentalidade das crianças, mudando diversas outras dimensões do ser criança, do ser adolescente, é uma forma de criar um novo tipo de sociedade sem volta. É uma forma de criar um novo tipo de sociedade onde as novas gerações já estarão desacostumadas ou, por outro lado, acostumadas às novas formas de repressão, aonde eu tiro as suas liberdades individuais, aonde eu tiro o seu progresso técnico, científico, aonde eu tiro o seu progresso psicológico e espiritual e dou a você o prazer das drogas e do sexo. E você fica feliz com isso. Esta é a grande prisão do nosso tempo, da pós-modernidade. Esta é a mais sofisticada forma de relações de poder do nosso tempo. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou, divulgue meu trabalho. Se inscreva no meu canal Seminário Crítica e Crise.